Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui um novo modelo, se é que se pode falar dessa forma, né, de como as nossas aulas vão funcionar. Eu sei que a vida está corrida para todo mundo, está chegando o fim de ano, algumas escolas já estão voltando, né, para o seu para a sua rotina, né? Principalmente os alunos de terceiro ano, né? De pré-ENEM, de pré-vestibular. Então, eu sei que algumas pessoas estão deixando de comparecer às aulas ao vivo. Os professores também, por sua vez, eles estão voltando às suas atividades. Então, isso também dificulta, em alguns aspectos, o trabalho. Para eu, Bruno, não falhar com o compromisso que eu assumi, né, que eu dei o pontapé, eu sei, eu estou aqui há umas 3 semanas para encerrar esse conteúdo, mas, infelizmente, como eu disse, também algumas rotinas voltaram aqui em casa, então, no horário da minha aula com vocês, eu estou tendo compromissos, né, e que são compromissos financeiros, eu não posso deixar de falhar com eles, em alguns casos, em outros eu tive alguns problemas de família. Estou dando toda essa explicação é só porque eu acredito que vocês mereçam, né? Porque eu comecei isso, eu exigi engajamento, compromisso da rapaziada, e eu não acho justo eu falhar com isso. Tá? Eu acho que o mais correto eu, Bruno, continuar até o final. Você pode até não querer assistir, mas eu vou continuar. Eu acredito que eu não vá mais dar as aulas online, ao vivo, né? Mas eu vou continuar produzindo esses conteúdos para ajudar vocês, para que vocês possam continuar assistindo aulas de história, né? Explicação dos conteúdos mais pedidos, etc, etc. Então, assim, estou aqui firmando meu compromisso com vocês. Ao vivo, mas não vai ser mais possível, certo? Como disse, por conta de compromissos individuais meus, por exemplo, às vezes eu termino uma aula depois das 8h30, né? Vou começar a chamar todo mundo, ô povo, 9 horas da noite para a gente começar uma aula que dura por volta de 9 e pouco. Eu sei que, em via de regra, se a gente tivesse num curso noturno, por exemplo, numa aula noturna, isso seria a parada mais comum, normal desse caso. Mas a gente não está vivendo um tempo comum, um tempo normal, e eu entendo que você está dentro de casa, e às vezes, né, você precisa de um silêncio para prestar atenção no que o professor está dizendo, e o pessoal, 9 horas da noite, já está assistindo a novela, está assistindo a Netflix, a qualquer outra coisa, um vídeo no YouTube, e, né, fica complicado o ambiente dentro de casa para algumas pessoas. Então, daqui para frente, as aulas de história serão dessa forma. Eu vou gravar, vou procurar postar toda terça-feira, no horário que seria minha aula, e vou continuar com o programa até o dia da prova, seja lá que dia que essa prova for acontecer, se ela for acontecer, tá certo? Qualquer dúvida, eu sempre tenho dito isso, todos os professores sempre se colocaram a essa disposição. Né? Se tudo o que vocês precisarem, peçam ajuda a gente lá no WhatsApp, tá? Em relação a essa questão de conteúdo, de material, eu vou continuar postando coisas lá no Classroom e para vocês terem esse acompanhamento, tá certo? Dito isso, tudo isso, vamos encerrar o conteúdo que eu estou aqui há, sei lá, um mês quase para terminar, né?
que é a terceira parte da aula sobre a Era Vargas. Deixa eu só ver um negócio aqui no meu microfone, para que nossa, não tem muito que... Eita. Tem um ou outro, né? Mas tudo bem. É isso, não tem muito jeito. Queria fazer diferente. Tá. Uhum. É o que é. É porque eu não sei, eu estou notando que o microfone e até a câmera, em alguns momentos, está picando, né, falhando, e isso me preocupa. Mas, tudo bem. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Parará. Aqui. Tá? Vamos, mais uma vez, começar a falar novamente deste senhor. Ainda não pela última vez, tá? Nós ainda vamos falar dele um pouco mais para frente. A partir dessa parte que a gente está falando hoje, eu pretendo falar desse período, né, depois que acaba a Era Vargas, e aí a gente vai, né, que é um período que aqui no Brasil a gente chama de popular democrático, né, do populismo democrático, tem várias denominações, e depois entrar em si na ditadura militar, que é um assunto bem extenso, que também acredito que vai durar pelo menos umas 3 aulas, certo? E aí aqui a gente está com a última parte, né? Para você, se você não lembra, a gente falou do governo provisório, que foi de 1930 a 1934, depois do governo provisório, o governo constitucional, que foi de 34 a 37, e hoje o Estado Novo, né, que é quando se instaura a ditadura, uma ditadura proposta mesmo pelo Vargas, certo? E a gente viu na última aula, se você não viu, tá lá no Classroom, o vídeo e tal, material, que o Estado Novo ele surge por conta de uma mentira, né? Um chamado Plano Cohen, que foi criado, né, pelo general Olímpio Mourão, capitão na época, né? E ele diz que ali vai ter existem planos comunistas, né, de atacar, de prender pessoas, de matar pessoas ligadas ao governo, etc, etc. E anos depois, anos mais tarde, descobriu-se que esse plano era de mentira. Ele serviu apenas como pretexto para que o Vargas impusesse, né, uma lei de segurança nacional e por aí ele começasse a todos os poderes serem concentrados na figura dele, né, do presidente. Em 30 de setembro de 1937, enquanto eram aguardadas as eleições, que iam acontecer em janeiro de 38, que iam ser disputadas por José Américo de Almeida, Armando de Salles Oliveira, ambos apoiadores, né, do Vargas e da Revolução de 30, foi denunciada pelo governo de Getúlio a existência de um suposto plano comunista, os comunistas, para a tomada de poder. O plano ficou conhecido como Plano Cohen, foi posteriormente acusado de ter forjado tal plano. Um adepto do integralismo, né, que tem aquele símbolo da sigma que eu mostrei para vocês, o capitão Olímpio Mourão, o mesmo que daria início ao golpe de Estado no Brasil em 64. Mas isso é um papo lá para frente. A gente ainda não vai chegar nessa parte aí, tá bom? Desse golpe de Estado, na verdade, golpe de Estado / início de uma ditadura. Em 10 de novembro, Getúlio, através do golpe de Estado, instituiu o Estado Novo, e em um pronunciamento em rede de rádio, no qual lançou um manifesto à nação,
no qual dizer que o Estado Novo, e isso é bem importante que a gente possa perceber aqui, tá, gente? O Estado Novo tinha como objetivo reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Reajustar o organismo político às instituições, o parlamento, as leis, às necessidades econômicas do país. Guarda isso na cabeça, até o próximo trecho. O Estado econômico era favorável à intervenção do Estado, e sempre quando, já falei isso aqui milhares de vezes, sempre que vocês virem a palavra Estado, deixa eu ver se vai funcionar dessa vez direitinho, não vai. Sempre que vocês virem aqui a palavra Estado, com a letra E maiúscula, a gente está falando de governo, certo? Estado. Era favorável à intervenção do Estado na atividade econômica, como afirmou. É a necessidade que faz a lei. Tanto mais complexa se torna a vida no momento em que passa, tanto maior há de ser a intervenção do Estado no domínio da atividade privada. Essa frase aqui ela é bem importante. Eu tenho uma frase parecida com isso que diz o seguinte: a lei que não acompanha a moral do seu tempo periga cometer injustiça. O que eu quero dizer com isso? Já houve no Brasil, e recentemente até aconteceu um negócio parecido com isso, que existe um dispositivo, né, no Código Civil Penal, no Código Civil, no Código Penal, que dizia o seguinte: se um cara chegasse em casa e flagrasse a mulher dele traindo ele, seja com quem fosse, com o homem, com a mulher, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio, se o cara chegasse e pegasse a mulher em flagrante e nesse momento ele matasse a mulher e o amante, quem quer que fosse, esse cara poderia ser absolvido por um dispositivo que existia no Código Penal chamado legítima defesa da honra. Olha que foda. O cara flagrava a mãe, a mulher, o homem, tanto faz. Aí isso seria engraçado, né? Se tipo, né, um casal de homens, né, ou um casal de mulheres, se um pega o outro flagrando, o outro traindo, e aí mata, era legítima defesa da honra. Hoje, século XXI, o que a gente discute? Cada vez o aumento vertiginoso dos números de feminicídio, que é o crime, e é bem importante que se diga isso, porque tem um monte de gente que fala um monte de besteira, tá? Ah, mas feminicídio, mas tem tanta gente que morre. Ok, só que o feminicídio ele é caracterizado por uma violência, né, por um tipo de crime cometido porque a vítima é mulher. Vocês estão entendendo? Não é como o cara tá andando na rua, o ladrão tá na rua, ele vê ali a possibilidade de assaltar alguém, e aí, no momento em que ele tenta ali assaltar para levar um telefone, a carteira, uma bolsa, a arma dele dispara, né, para fazer com que a vítima largue a bolsa, o celular, a carteira. Tá? Isso é um homicídio, é um latrocínio, né? É roubo seguido de morte. E também tem que se especificar isso, né? O roubo é quando há ato violento envolvido. O furto é alguém, ninguém está prestando atenção, né? Surrupia alguma coisa, ninguém foi violentado, ninguém foi ameaçado, a coisa simplesmente sumiu. O roubo é quando você subtrai alguma coisa de alguém e pratica violência. O feminicídio, ele é específico, um crime específico, porque a vítima é uma mulher. Aí o cara vai sempre alegar de tudo, porque a mulher traiu, porque a mulher andava com roupa assim assado, porque a mulher usava maquiagem, porque a mulher largou ele. Entendeu? Vai ter todo tipo de justificativa. Agora vamos pensar, hoje, século XXI, vocês acham que seria ou é
correto, não é justo não, tá? É correto. Alguém ser absolvido porque ele tinha que limpar, né, a sua honra, tinha que proteger a sua honra, ou seja, ele não quer ouvir que ele é um cornudo, uma cornuda, entendeu? E estatisticamente é muito difícil. Existe, mas estatisticamente os números são muito pequenos de mulheres que matam os homens por conta de terem pego eles num ato de traição. Existem mulheres que fazem isso, mas o número de mulheres que fazem isso é muito pouco. É muito pequeno. Então, quando o Getúlio afirma ali, é a necessidade que faz a lei. Tanto mais complexa se torna a vida no momento em que ela passa, no momento em que a gente está vivendo, tanto maior há de ser a intervenção do Estado no domínio da atividade privada. O que ele está querendo dizer? Isso trazendo para um contexto de 1937. Vamos lembrar que o Getúlio ele assume a presidência do país num golpe de Estado, porque não foram aceitos os resultados das eleições. As eleições tinham sido fraudadas, havia um clima de efervescência no país, né, para que isso ocorresse, havia uma demanda, ele vai lá, assume. O que o Getúlio está representando nisso? Uma quebra daquele esquema que a gente viu lá na primeira aula, da República do Café com Leite. Né? Da República que era organizada pelos interesses que começavam lá no município, pelo coronel, subia para o Estado, né, através da política dos governadores, até chegar ao presidente. O que o Getúlio faz? A gente vai mudar isso daí. Trocando em bons miúdos, né? Então, ele vai deixar de entender os objetivos e os interesses dos estados, os interesses locais, e colocar como pauta a nação. Até o nosso próximo aqui. No dia 4 de dezembro de 1937, são queimadas numa grande cerimônia cívica, na Esplanada do Roosevelt, no Rio de Janeiro, as bandeiras dos Estados Federados, né? As bandeiras dos estados, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Os quais foram proibidos de terem bandeira e os demais símbolos estaduais. O Estado Novo era contra qualquer demonstração de regionalismo, ou seja, aquela ideia, cariocas são cariocas, paulistas são paulistas, e os gaúchos, e os nordestinos, não tem isso, ok? Getúlio dizia, não temos mais problemas regionais. Todos os problemas são nacionais e interessam ao Brasil inteiro. Então, veja o problema disso. Eu sei que eu já falei disso num outro contexto, num outro momento. Mas os interesses das pessoas que vivem no Nordeste, eles são, obviamente, diferentes dos interesses das pessoas que vivem na região Sudeste. Por uma lógica que todo mundo está cansado de saber. Por exemplo, né, a gente aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, não sofre com seca, com períodos de estiagem, com períodos em que falta chuva para irrigar o campo. Né? As particularidades de vários estados do Nordeste são diferentes dos estados aqui da região Sudeste, que são diferentes também das particularidades, por exemplo, no momento que a gente está vivendo agora, do pessoal que mora no Centro-Oeste e está vendo o Pantanal pegando fogo. Assim, eu não sou especializado nisso, mas se você entende o que é o Pantanal é uma área alagada. É um momento onde os rios da região sobem, né, o seu nível, alaga aquilo tudo. Lembra quando a gente estudou lá, né, não eu e vocês, mas a gente estuda lá as cheias do Nilo, né, e aí, né, o crescente fértil, não sei o quê, que aí os níveis dos rios subiam, ele expandia, né, das suas margens, e isso trazia uma certa área de fertilidade, no caso do Egito, para o deserto. O Pantanal, ele é
uma constante isso aí. Não é um pântano. Ocasionalmente esses níveis sobem, né? Mas ele é uma região necessariamente, particularmente úmida. Agora pense que o Pantanal está pegando fogo. Tu acha que um cara que está lá em Cuiabá, em Campo Grande, né? Se esse sujeito ele está lá preocupado se, sei lá, nessa época do ano não tem nem festejo necessariamente, mas se o cara tá preocupado se vai fazer manejo de rio, né? Tipo a transposição do Rio São Francisco, que é uma obra que já está demorando anos e anos e anos, cada governo inaugura uma parte dessa obra, eles não sofrem com esse problema. Atualmente eles sofrem com o problema de incêndio. Como é que resolve isso? Né? E por aí vai. Então, dentro do governo Vargas, não existe problema regional, todos os problemas são nacionais. Isso implica numa lógica de ficar dizendo para o povo o tempo todo, né, que assim é feita a política. Né? Não existe essa da reivindicação regional, da particularidade regional. Vamos todos com essa ideia de Brasil. Brasil. Muito mal comparando. Por exemplo, o discurso, o slogan, né, desse imbecil, desse presidente, que aí está, qual é? Né? Brasil, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? É o Brasil. Por mais que isso seja até coerente, porque ele é o governo federal, né, ele faz parte do poder executivo federal, não é estadual, nem é municipal, ele é poder executivo federal, ele fala que o Brasil está acima de todos, de tudo. Né? Mas pensar que tudo a gente vai lidar com uma única ideia, e não com os pormenores que cada lugar precisa, certo? E aí outra coisa interessante que eu vou falar daqui para frente. O governo implementava censura à empresa e a propaganda do regime através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, criado pelo Decreto-Lei de número 1915, de 27 de dezembro de 1939. Todos, gente, isso aqui não é característica só do Vargas, mas de todos, todo e qualquer governo precisa de um órgão de propaganda, certo? E aí a gente tem que fazer aqui uma diferença do que é propaganda e do que é comercial. Comercial é aquilo que a gente vê vinculado na TV, pago para isso, né? Para o cara comercial de supermercado anunciando preço. Isso é uma coisa. Propaganda é outra. A propaganda é quando você massifica uma ideia sobre alguém ou alguma coisa. Eu não preciso estar necessariamente na televisão, no YouTube, ou de qualquer fazendo propaganda do quanto eu sou legal. Eu falo o tempo todo para as pessoas, por exemplo, quando eu converso para as pessoas. E afirmo para elas que eu sou legal, que eu sou inteligente, né? Que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu estou fazendo propaganda de mim mesmo. As pessoas acreditam nisso ou não. E no momento que as pessoas começam a acreditar em mim, elas propagam essa ideia. No momento em que elas virem alguma outra pessoa falando alguma coisa contra mim ou falando mal de mim, elas, não, mas o Bruno é uma pessoa tão legal, o Bruno é tão isso, o Bruno é tão aquilo. Propaganda, é propagar uma ideia. Então, todo governo tem um órgão de propaganda. Todo governo gasta muito dinheiro para falar de si, para falar do que está fazendo. Lembra na aula passada, quando eu falei sobre a Hora do Brasil, né, a Voz do Brasil?
A Voz do Brasil nada mais é do que um programa de rádio que anuncia, que comunica as ações do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, né? O presidente, os deputados e senadores e os juízes do Supremo Tribunal Federal, os três poderes, né, de uma unidade federativa como a nossa. Esse é o intuito. Óbvio que não dá só num programa de rádio, mas é um programa de rádio que fala durante uma hora sobre as ações desse governo. Ali o cara dá a notícia. O presidente da República inaugurou hoje mais uma sessão da estrada que liga Mato Grosso a Tocantins, por exemplo. Okay? Essa é a informação. Nesse programa de rádio da Hora do Brasil, ou em qualquer outro noticiário pago pelo governo federal, ele não vai dizer para você, mas essa rodovia aí, quem começou a construir foi o governo de 20 anos atrás, agora que tu está inaugurando, e aí tu vai dizer que foi você que fez? Não. A propaganda serve para isso. Hoje o governo inaugurou uma estrada que liga Mato Grosso a Tocantins. Informação. O cara, seja o quanto que ele tiver no Brasil, ele recebe essa mesma informação. E quando você tem, no caso aqui do Getúlio, um departamento de imprensa e propaganda especializado nisso. Hoje, né, a gente pode trocar. Na época do Getúlio era o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Hoje, no atual governo federal, a gente tem a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que ela tem perfil no Facebook, tem perfil no Twitter, exatamente o quê? Para fazer a propaganda das ações do governo federal, certo? Só que aí, no caso do Getúlio, havia um problema. O DIP foi criado para, olha os verbos, controlar, centralizar, orientar e coordenar a propaganda oficial que se fazia em torno da figura de Getúlio Vargas. Abrangia a imprensa, a literatura, o teatro, o cinema, o esporte, a recreação, a radiodifusão e qualquer outra manifestação cultural. Os meios de comunicação oficial associavam a figura do presidente a feitos que eram de interesse de grande parte da população, os trabalhadores. Então, veja, né, para quem eu estou voltando, para onde está voltada, vamos dizer melhor assim, as minhas ações de governo. Então, para o sujeito que mora lá na região sul, é indiferente para ele se o governo realizou uma grande obra de infraestrutura, por exemplo, como a pavimentação e criação de uma estrada, de uma ponte, de uma obra qualquer, uma obra de infraestrutura do país. Se o presidente faz essa obra no Nordeste, ela é indiferente para o cara que mora no Sul, por razões óbvias. O presidente vai anunciar que fez uma grande obra, que vai melhorar o desemprego no Nordeste. Aí o cara do Sul vai falar assim, porra, e aí? E aqui no Rio Grande do Sul, sei lá, no Paraná, em Santa Catarina? Tu não vai fazer nenhuma obra dessa para eu deixar de ficar desempregado? Então, qual é a propaganda que o cara vai sempre fazer? Primeiro que ele vai difundir sempre essa figura do líder, do presidente. O presidente, o cara que faz, o presidente, a pessoa que tem o poder, né? Vamos dizer dessa forma, de fazer e acontecer. Primeiro ponto. E ele vai sempre divulgar as ações que são de interesse nacional. Então, nesse período, no final da década de 30, início dos anos 40, do século 20, era muito interessante para o Vargas trazer para si o apoio da classe trabalhadora. Imagina por quê? Porque a classe trabalhadora estava sempre, entre aspas, sendo influenciada por movimentos sociais que buscavam mais direitos trabalhistas. Podiam ser os sindicatos, os partidos políticos, etc., que
porventura, pudessem entrar em choque com o governo. Né? Aí, como eu disse, foi inspirado o departamento de imprensa em modelos de outras ditaduras mundiais da década de 30. Nazismo, fascismo, o próprio salazarismo, né, em Portugal, cujo primeiro papel era fazer propaganda e promover o culto à personalidade do ditador, através do caudilismo. O caudilismo, gente, é essa ação, né, O que é um caudilho? O caudilho é o cara que influencia esses eleitores. O caudilismo é parecido com o coronelismo, né? Ele é um sinônimo de coronelismo, né? Mas o caudilho, ele tem esse poder de, eu vou usar uma palavra aqui, prospecção da sua imagem, da sua figura e das suas ações. O coronel, em toda a cidade aí, você tem gente aqui que mora no interior, né? Sara mora no interior, Fabrício mora no interior. Vocês sabem quem são os coronéis da região de vocês. Os coronel, ele só quer se manter ali. Né? Ele só quer manter a sua influência ali. O caudilho não. O caudilho mantém e expande, impondo e fabricando notícias para alcançar os formadores de opinião mais preparados intelectualmente, mas não menos suscetíveis a esses métodos de propaganda recém-aplicados mundialmente. Então, o que acontece? É um jogo de poder, gente. Vamos pensar da seguinte forma, né? Se a gente pensar que a gente tem uma vida dura, que a gente trabalha pra caramba, que as coisas não são fáceis na vida de 95% da população brasileira. Todo mundo rala pra caramba, se esforça pra caramba. A maioria das pessoas não tem tempo e nem vontade de se interessar por assuntos políticos. Correto? Não tem. Não tem. E por que não tem? Porque dá trabalho, porque, como eu estou falando, aí o cara está lá explicando, porque aí um xinga o outro de caudilho. Você é um caudilho? Aí você que, trabalhou o dia inteiro, pegou condução cheia, teve que chegar, fazer uma comida rápida para poder dormir, amanhã acordar cedo. Não. Que diabo que é um caudilho? Hoje, a gente até, se a gente se interessar, de querer saber qual é dessa palavra, você pega teu telefone, vai ali no Google, o que é caudilho. Né? Hoje é mais rápido, mais fácil. Antigamente, a pessoa tinha que ter antes da internet, do mecanismo de busca, a pessoa tinha que ter um dicionário em casa. E nem todos os dicionários têm todas as palavras, certo? Você tem um dicionário pequeno, ele tem ali o básico, né? Um dicionário mediano e assim vai. Então, assim, para que é que serve a propaganda? Para massificar a ideia. E essas ideias, elas precisam ser simples para quem é simples, complexas para quem exige complexidade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quer ver uma coisa? Acho que o programa da Ana Maria passa lá por volta das 9 e pouco da manhã, né? Das 10. Repara que nos intervalos da Ana Maria Braga, sempre tem anúncio de supermercado. Sempre. Isso é uma estratégia simples. Bem, em geral, quem mais assiste o programa da Ana Maria Braga, que é um programa que é passado no Brasil inteiro. Em geral, são mulheres, são donas de casa que não foram trabalhar fora, estão em casa, ou estão desempregadas, tudo faz. E aí o programa da Ana Maria ensina também culinária. Aí, sei lá, a Ana Maria está dando uma receita de um bife de panela, uma exposição. E aí ela já começou, você vai comprar isso, aquilo outro. A pessoa anota os ingredientes que vai precisar. Aí vem o comercial da televisão. Às vezes até acontece. Tenho provas que isso acontece. Mas o cara vai lá e fala, hoje
patinho, lagarto, bola da pá, tantos reais. Você acaba percebendo que muitos dos ingredientes que a Ana Maria falou ali tá barato no mercado, perto da sua casa, tanto faz. Aí você, durante o intervalo, acho que eu vou nesse mercado para fazer esse bife de panela da Ana Maria aí. Pronto, isso é propaganda. Propaganda de método simples, com um direcionamento, certo? Mudando de estratégia, por exemplo, o horário de maior audiência da televisão brasileira é o horário do Jornal Nacional. A maioria dos televisores no país está ligada no Jornal Nacional, durante o Jornal Nacional. Então, se você quer anunciar ali, você tem que ter uma estratégia muito bem bolada, estratégia de propaganda muito bem bolada, para que você atinja, seja o cara que ficou em casa o dia inteiro, não sei o quê, ou o cara que veio cansado do trabalho. O cara que estudou muito e o cara que estudou pouco. A tua propaganda tem que abranger o maior número de informações possíveis. Por quê? Porque a maioria das pessoas nesse país que tem televisor em casa está assistindo o Jornal Nacional nesse momento. Então a sua propaganda tem que ser mais elaborada nesse momento. Tanto é que tem muita gente que coloca mensagem de rádio e televisão, como recentemente, né, os presidentes, todo mundo faz, para ver antes do Jornal Nacional. O próprio horário eleitoral gratuito que está agora é feito nesse momento antes do Jornal Nacional, exatamente por conta da maior visibilidade, e assim vai. O DIP, o Departamento de Propaganda do Getúlio, ele aprimorou muitos métodos do que a gente tem hoje em dia, né, de propaganda. O Decreto-Lei de 8 de março de 1940 uniformizou o ensino nacional e instituiu a obrigatoriedade. Alguns de vocês conhecem, outros só ouviu falar e muitos não estudou. A obrigatoriedade da disciplina Educação Moral e Cívica nas escolas. O que era o dia a matéria, essa matéria, né? Educação Moral e Cívica? Ela durou, gente, até 1996. Você terem uma ideia. Ela teve algumas alterações. O que é isso? Se aprendia o significado das cores da bandeira, o brasão do país, por que tem aqueles símbolos, por que tem símbolos nas bandeiras dos estados e por aí vai. Né? E aí como se portar, que aí quando você canta o hino, o ideal é que você coloque a mãozinha no peito, retire o chapéu, esteja enfileirado, ou então em posição solene. Isso era o que a gente aprendia na escola. Além disso, os alunos passaram a ter que participar de paradas, né, desfiles e manifestações diversas de patriotismo. Lembra lá no início que eu falei? Né? Não tem problema regional, tudo agora é o Brasil. Veja nessa foto aqui. Você tem pessoas, né, no caso, mulheres, carregando a bandeira do Brasil. Não existem bandeiras dos estados. Isso aqui é no estádio de São Januário, que é aqui no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Né? Ali o Getúlio fez muitos desfiles cívicos. Então, manifestações diversas de patriotismo em datas comemorativas como Dia da Independência, 7 de setembro, o Dia da Juventude, eu não me lembro direito que dia que é, o Dia do Trabalho, 1º de maio, o Dia da Raça, e aí tem muita controvérsia, né, porque é a partir do governo de Getúlio Vargas que começa a existir no Brasil. Já existia, tá? Já existia. Mas começa a ter mais fomento, né, mais incentivo do governo para que se pesquise, né, o que é ser brasileiro, o que é o Brasil. Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, que a gente se tornou república em 1889. Portanto, em 1930, quando Getúlio assume, né, o Brasil tem 41 anos, perdão. E aí, em 1937, 1940, tá? Vamos colocar aqui, dentro dessa reforma. O Brasil tinha 51 anos, como república. Como um país independente, então tinha 51
mais 81 anos, 132 anos, certo? Porque até 1808, eu estou até viajando, né? Deixa eu botar 22 aqui, que é melhor. Então, de 22 para 89 são 67 anos. 67 mais 51 dá 118 anos, né? Que a gente se tornou independente em 1822 até 1940, certo? Então, são 118 anos de história como Brasil. Antes a gente era uma colônia de Portugal. Já existia o Brasil? Já, mas as pessoas não se entendiam como brasileiro. E até um detalhe importante, tá, para vocês. Assim, é curiosidade, mas faz a gente pensar um pouco. A pessoa que nasce na França é francês. A pessoa que nasce na Itália é italiano. Uma pessoa que nasce em Portugal é português. Um cara que nasce nos Estados Unidos é americano, ou norte-americano, um mexicano, um colombiano, um argentino, um congolês, um indiano, um chinês, um japonês, certo? Só nós, no Brasil, é que somos chamados de brasileiro. O sufixo eiro designa a profissão: ferreiro, açougueiro, sapateiro, confeiteiro, padeiro, ok? É um sufixo de profissão. Então, o que é um brasileiro? Um brasileiro é o cara que cortava o pau-brasil. Porque o nome do nosso país vem de uma árvore que gerava, né, tem uma madeira em um corante avermelhado que parecia uma brasa. Tcharam! Não sei se vocês todos já ouviram falar isso. Brasil, brasileiro. Brasileiro é o cara que corta pau-brasil. Então, nós somos o único país onde o substantivo que dá nome à nossa nacionalidade designa uma profissão. Né? Então, é a partir do Getúlio que começam esses estudos de entender a nação brasileira. Lembra que lá, quando eu falei nos primeiros slides, né, não existe mais regionalismo, todos os problemas agora são nacionais. O Estado vai agir de maneira nacional. Dia da Raça, Dia do Soldado, 25 de agosto, Dia da Bandeira, dentre outros. Nessas manifestações, a efígie, né, a cara do Vargas, o símbolo do Vargas, também se tornou obrigatória, fazendo sonho presente. Então, deixa eu ver se, nos próximos slides a gente até vai ver. Tem uma figurinha que tá aqui num slide, eu vou mostrar depois, que estava, por exemplo, era distribuída era obrigado estar, por exemplo, nos cadernos escolares, né? O DIP funcionava como instrumento na estratégia de legitimação, de afirmação de um novo projeto identitário nacional. Né? Como é que as pessoas se viam? Empreendida pelo governo Vargas. Era um órgão de difusão cultural alinhado com os princípios do governo. Segundo Lilian Schwartzman, para que este projeto fosse bem sucedido, seria indispensável a adoção de símbolos a serem cultuados, mitos a serem exaltados e proclamados e rituais a serem cumpridos. Então, se você hoje, não esse ano, talvez ano passado, ainda vai, né, a sua escola ainda desfila nas ruas no dia 7 de setembro, Vargas, se você ainda tem uma vez ou todo dia obrigação de cantar o hino nacional dentro da sua escola, Vargas, se você ainda nos estudos de história ainda fica estudando aquelas figuras históricas nacionais de grande importância, Vargas. A educação escolar era vista como elemento fundamental no processo de afirmação da nacionalidade. Isso é muito importante, gente. Estudar até o governo Vargas era um luxo, era um privilégio. A partir do governo Vargas, eu não estou falando bem dele, eu estou falando bem da ação. É a partir do governo Vargas que a gente tem a instituição do ensino
público nacional. É a partir do governo Vargas, ainda não na letra da lei, mas obrigação vai se tornar, educação vai se tornar direito das pessoas, das crianças. Por quê? Porque quando você educa dentro das escolas, você normatiza todo mundo. Vocês já viram aquele clipezinho do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, né? Que as criancinhas vão marchando e tal, aí elas caem dentro de uma maquininha de moer carne? É isso. Quando na escola você estabelece uma coisa chamada currículo, fica estabelecido no primeiro ano do ensino do ensino médio, você vai estudar tais e tais coisas. No segundo ano, tais e tais coisas. No terceiro ano, tais e tais coisas. Pode faltar um conteúdo ou outro, e aí é por isso que você tem, por exemplo, uma prova nacional como é o Enem. O currículo todo é pretendido que você tenha aprendido todas essas coisas. E aí tem as dificuldades de cada escola e tal, nem todo mundo aprende tudo. Mas, por exemplo, uma suposição. Em geral, o primeiro bimestre, as escolas estão sempre cheias. Então, as matérias dos primeiros bimestres, em cada série, a maioria das pessoas aprende. A maioria das pessoas tem esse conteúdo, porque é o primeiro bimestre. Então, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, você tem lá as funções da história, como estudar a história, estuda lá fontes históricas, etc, etc, né? No segundo ano, você começa a ver a formação, né, do nosso país, os ciclos econômicos e tudo mais. A partir do primeiro bimestre do terceiro ano, você começa a ver ali independência do Brasil, Revolução Russa, Primeira Guerra. São os conteúdos. Então você tem esse tipo de conteúdo, você normatiza. Todo mundo recebe isso. Cara, o professor vai dar essa aula desse conteúdo do seu jeito, mas você recebe o conteúdo. Então, essa é a função da educação. A educação escolar é vista como um elemento fundamental no processo de afirmação da nacionalidade. A reforma Capanema, né, do Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação do Vargas, de 1942, restabeleceu a história do Brasil como uma disciplina autônoma, mas tendo como objetivo fundamental a formação moral e patriótica, como escreve Jonatas Serrano, um de seus colaboradores do governo. Olha o que ele dizia sobre a história do Brasil. Na terceira e na quarta série do curso ginasial, o que seria hoje o oitavo e nono ano, certo? O estudo da história do Brasil visa principalmente a formação da consciência patriótica. Olha a palavra patriota aí. Através dos episódios mais importantes e dos exemplos mais significativos dos principais cultos do passado nacional. Assim como nas histórias de aula geral, serão postas em relevo, né, em destaque, as qualidades dignas de admiração, a dedicação aos grandes ideais e a noção de responsabilidade. Hoje a gente não tem mais essa divisão, né? História, você estudar num determinado momento, né, na quinta e na sexta série, né, no sexto e no sétimo ano, história geral, e no oitavo e no nono ano você estudar a história do Brasil, ou vice-versa, dependia da escola. Agora você estuda história, né? Antigamente as pessoas, quando eu falava que estava fazendo faculdade de história, me perguntavam: você vai ser professor de quê? História do Brasil ou história geral? Existe isso, sou professor de história, né? Mas vejam bem, né, como um objetivo, né, de uma lei de 1942 ainda perdura nas escolas hoje em dia, que é o ensino dos exemplos, dos episódios mais importantes e dos principais cultos do passado nacional. Certo? A apresentação dessas grandes figuras, né? Desses grandes ideais. E cada professor de história, dependendo da formação dele,
vai assimilando isso ou não. Eu não. Eu pretendo sempre dar aula para os meus alunos, tentando fazê-los perceber o que está escrito e fazer uma crítica sobre isso. Né? Eu não vou ficar aqui falando, olha, vejam como Vargas foi um cara sensacional, não se fazem mais políticos como Vargas, e enumerar as coisas grandiosas que ele fez. Não, 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 não. A gente vai falar do que ele fez e falar o que for de bem, falar bem, o que for de mal, falar mal, ou mesmo o que ele fez de bem, mas criticar, que é uma coisa que a gente vai ver na frente. Durante o Estado Novo, foram criados o Conselho Nacional do Petróleo, que em 1954 se tornaria a Petrobras, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que foi a partir do Vargas que você começou a montar uma burocracia, né, uma burocracia de funcionários, certo? Por exemplo, eu sou professor de escola pública, eu faço parte da burocracia estatal, certo? Eu sou só mais uma engrenagemzinha, mas, por exemplo, eu não sou o secretário de uma escola, eu não sou um diretor de uma escola. Espera aí, só um momento. Então, voltando aqui, a organização, né, esse DASP, né, Departamento Administrativo do Serviço Público, ele vai organizar o funcionalismo público, né? Só muito tempo depois é que a gente vai conseguir organizar as pessoas, fazerem concurso público para trabalhar nas engrenagens da administração pública, etc, etc. Antes você tinha um cara que era indicado por um governador, um prefeito e tal, e ele ia puxando as pessoas que ele queria para os cargos que ele queria, e aí cada eleição isso mudava e tal. Hoje não, a gente tem o funcionário público de carreira. E aí, por último, que foi instituído lá em 1986, exatamente quando vai mudar, né, a Constituição, a gente vai fazer essa obrigação do concurso público para o cara entrar em cargos da burocracia. E a Companhia Siderúrgica Nacional, que existe até hoje, que é a chamada a CSN, a Petrobras e tal, elas são as chamadas indústrias de base. Né? O que é a indústria de base? É a indústria que produz a matéria-prima para outros produtos. Tal do tipo petróleo. É a indústria de base por quê? Porque em tudo que a gente usa hoje em dia tem petróleo. Tipo, eu estou olhando aqui na minha mesa e a única coisa que no meu campo de visão aqui não tem é papel, onde não tem petróleo. Papel, aqui nessa partezinha metálica do meu isqueiro e num pano que tem aqui para minha garrafa não molhar minha mesa. Só. Em tudo que eu consigo ver aqui, na televisão, na câmera que eu estou falando com vocês, no suporte dela, no meu fone de ouvido, na caixinha do meu óculos, no meu videogame, tem petróleo. Então, é a indústria que produz o produto para todos os outros. A Companhia Siderúrgica Nacional vai produzir o quê? Aço. Certo? No governo Getúlio vai ser criada a Companhia Vale do Rio Doce, a Vale de hoje em dia, que é a companhia mineradora do Brasil. Ela hoje é privada, é capital misto, mas ela já foi uma empresa pública estatal, né, que produz um minério que vai ser útil em outras atividades industriais.
Aí a gente tem aqui uma parte, né, do Brasil e a Segunda Guerra, né, que é um capítulo besta, né, porque assim, se você pensar, como a gente já viu aqui em várias ocasiões nesse assunto, a similaridade do governo Vargas, né, com o que era feito na Alemanha, com o que era feito na Itália, com o que era feito em Portugal, com o que era feito na Espanha. Era uma ditadura. E tinha essa figura central, né? Vargas, Hitler, Mussolini, Salazar, certo? Tornou-se uma incoerência. Só para você ter uma ideia, um detalhe aqui, história da alcova, né? Da fofoca, é isso que eu gosto de aprender em história. Aqui no Brasil existe um culto muito grande à figura do Tancredo Neves, que era o cara que, quando acabou a ditadura militar, ele foi eleito indiretamente, né, foi eleito pelos deputados para ser o presidente do país e acabou morrendo sem assumir, né, o cargo. E quem entrou no lugar dele foi o vice, que foi o José Sarney. O Tancredo Neves, ele foi ministro da Justiça do Getúlio Vargas. Pense nisso. O cara morreu em 1984. Em 1940, ele era ministro da Justiça do Getúlio Vargas. O Tancredo Neves, por ser ministro da Justiça, fez treinamento com as SS, que era a polícia política do Hitler na Alemanha. Então havia muita tortura aqui no país e muito dessa tortura era organizada pelo Ministério da Justiça. O Vargas não sabia de nada, né? Mas ocorria. Se havia censura, por que vocês acham que não ia ter tortura? Né? Só que, com o início da Segunda Guerra Mundial, né, Getúlio Vargas e os militares mantiveram um posicionamento neutro até 41. Aí, no início de 42, durante a Conferência Pan-Americana no Rio de Janeiro, os países do continente, com exceção da Argentina, decidem condenar o ataque japonês a Pearl Harbor. Está faltando um L ali, tá? A Pearl Harbor, né? Mas tem um L no final ali. Pearl Harbor. Que é pérola, né? E as declarações de guerra unilaterais da Alemanha e Itália contra os Estados Unidos, rompendo relações diplomáticas com esses países. A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Império do Japão. Embora os Estados Unidos estivessem preparados para invadir o Nordeste brasileiro, caso os brasileiros não cedessem bases do seu litoral norte e nordeste, o Brasil já havia, através de acordos firmados no segundo semestre do ano anterior, em 41, concordado com tais cessões em troca de vantagem comercial e intercâmbio militar. O que são essas vantagens? O Getúlio arrumou um empréstimo com os Estados Unidos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional. Ele não tinha esse dinheiro, então, em troca do empréstimo, os Estados Unidos, olha, então a gente precisa de construir bases no Nordeste. Por quê? Porque daqui do Nordeste, né, Pernambuco, Pernambuco, é o ponto mais setentrional, ou seja, é o ponto mais extremo do continente americano, né? Mais a leste. Então, para você que está me vendo aqui, Pernambuco é o ponto mais a leste que existe no continente americano para se chegar à Europa. Então, era muito mais perto enviar navios e tropas daqui no Nordeste brasileiro para a Europa do que enviar do norte, né, do continente americano para a Europa. A travessia é muito maior, certo? E também muito menos arriscado, porque existiam menos patrulhas alemães, né, rivais no Oceano Atlântico, abaixo ali do Equador, do que existia no Oceano Atlântico no hemisfério norte, tá certo? E aí, curiosidade anedótica, né? Todo mundo deve gostar de dançar um forrozinho, né? Um forró. O que é o forró?
Forró, além de ser um gênero musical, ele tem esse nome porque os norte-americanos, nas bases que tinham aqui no Nordeste, principalmente lá no Rio Grande do Norte, numa base que hoje se chama Barreira do Inferno, é o nome da base militar, né? Barreira do Inferno. Já até foi lançado foguete de lá. Eles organizavam bailes, né, para os soldados que estavam lá na base militar, que convocavam a população local dali de perto da base. E esses bailes eram bailes for all. F-O-R-A-L-L, for all, para todos. Né? E aí, amigo, a mistura da música norte-americana com a mistura da música nordestina que se fazia naquele momento deu origem a uma música for all, for all, for all, for all, for all. E pronto, tá aí. E isso não é mentira, isso é verdade. Após 2 anos de preparação, ou seja, o Brasil declara guerra em 1942, demora 2 anos para se preparar para ir para a guerra. Né? Após 2 anos de preparação, pressão popular e negociação com autoridades americanas, uma divisão de infantaria completa, cerca de 25 mil praças, né? Incluindo rodízios e substituições necessárias para que a divisão conseguisse manter na frente de batalha cerca de 12 mil homens, batizada de Força Expedicionária Brasileira, foi enviada em várias etapas a partir de julho de 44, para combater na campanha da Itália. Lá, a divisão brasileira, junto a outras 19 divisões aliadas de diversas nacionalidades, tomou parte ativa a partir de meados de setembro daquele ano. A partir de novembro, como divisão completa das 2 últimas fases da campanha italiana, do Iento, o rompimento da linha gótica, e da última ofensiva naquele fronte. Então, assim, não vou fazer aqui o comentário que eu pensei, mas porque alguns de vocês, alguém pode ter parente e tal que tenha combatido na Segunda Guerra Militar. Né? Eu sou da opinião que, assim, se amanhã o Brasil declara ou que vai entrar em guerra contra um outro país, ou que vai mandar enviar soldados para combater na guerra tal, eu fujo. Né? Eu não estou nem aí se eu vou combater o certo ou se eu vou combater o errado. Eu não vou entrar em guerra para matar outros seres humanos. Né? Mas aqui no Brasil existiu essa pressão da população para que o Brasil combatesse os nazistas. Né? E aí hoje a gente ainda tem um culto muito grande aos pracinhas, aos heróis que combateram o nazismo. Né? Para começo de conversa, a guerra do Hitler era uma guerra da Europa, na Europa. No momento em que essa guerra se expande, e aí, por exemplo, o Japão se vale disso e se alia à Alemanha nazista para conquistar possessões na Ásia e na Oceania, em algum momento eles se sentem no direito de atacar a base americana de Pearl Harbor, em 1942. E aí mexeu com os americanos convocaram, né, os Estados Unidos convocaram os outros países para ajudar no esforço de guerra deles, porque eles foram atacados. Né? Então, guerra, deixa para lá. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a volta dos pracinhos, começou a haver grande pressão política para o fim do Estado Novo, porque não fazia mais sentido ter uma ditadura. Surgiu, então, um movimento chamado queremismo, liderado pelo empresário Hugo Borg, que usava os slogans "Queremos Getúlio" e "Constituinte com Getúlio", ou seja, propunham que primeiro se fizesse uma nova Constituição e só depois se fizesse eleição para a presidência da República. O crescimento do queremismo precipitou a queda de Getúlio Vargas. Foi deposto em 29 de outubro de 45, a guerra acabou em julho, né? Em outubro, o Vargas estava sendo tirado do poder. Pelos mesmos militares, como Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que haviam levado ao poder durante os últimos 15 anos.
Os caras que apoiaram ele em 1930 para ele ser o presidente foram os mesmos caras responsáveis por ele deixar de ser presidente. Com a realização de eleições federais na sequência, terminava a segunda ditadura civil-militar brasileira, porque a primeira havia sido com o Floriano Peixoto. E um detalhe importante, tá? A partir do governo Vargas, passa a existir a justiça eleitoral, que não existia, né, até 1930. É com o Vargas que é construída a justiça eleitoral, a fiscalização. Óbvio que tudo ainda era muito primitivo, muito mambembe, mas ela foi evoluindo ao longo dos anos, o que hoje é, né, o Tribunal Superior Eleitoral, que julga, a Justiça Eleitoral, que hoje organiza as eleições, etc, etc. E para acabar, né, o legado do Getúlio Vargas, ou seja, o que ele deixou para a posteridade? Por que as pessoas ainda... Se você procurar uma pessoa mais velha, ele ainda vai falar Getúlio Vargas foi o melhor governante que esse país já teve. Antes de 1930, cada estado da federação se unia apoiando um único candidato à presidência da República, que melhor defenderia os interesses do Estado. Após 1930, cada eleição presidencial fez os estados se dividirem internamente. A política não se fez mais, a partir de 45, em torno dos interesses de cada estado, mas sim em torno de nomes, ou seja, de políticos e partidos políticos organizados em nível nacional. O caso mais significativo de divisão interna de um estado foi a eleição presidencial de 1989, quando São Paulo lançou 5 candidatos, sendo que todos os 5 foram derrotados por Fernando Collor, que vinha de Alagoas, por exemplo. Se eu não me engano, em 89, era o Lula, Paulo Maluf, Franco Montoro, Mário Covas, o quinto eu não vou lembrar nem a cacete, mas não sei se vocês já ouviram esses nomes, mas eles são... Então, assim, hoje, para você ter uma ideia de como as coisas mudaram, em tese, na última eleição, né, você tem... eram 13 candidatos. Então, você tinha, por exemplo, o Guilherme Boulos é de São Paulo, o Fernando Haddad era de São Paulo, e... como era o nome? Um outro rapaz daquele do Partido Novo era de São Paulo. Do Rio de Janeiro, mal ou bem, você tinha o imbecil que hoje é presidente, o Cabo Daciolo, né? O Cabo Daciolo, que é do Rio de Janeiro, ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então você tinha 3, pelo menos assim, de cabeça que eu estou lembrando, 3 candidatos de São Paulo, 2 vindos do Rio de Janeiro, né? Então, não existe mais ou candidato do Rio, ou candidato de São Paulo, ou candidato de cada... Agora existem nomes. Então, por exemplo, pode ser que, sei lá, um político de Minas não entre nessa disputa, né, e decida apoiar um candidato que é mais do Nordeste, por exemplo. Após 1930, os líderes políticos locais passaram aos poucos a serem oriundos de profissionais liberais, ou seja, não existia mais o coronel, né? Aquele cara dono de terras, de gado, etc. A partir de 1930 começaram a entrar na política advogados, engenheiros, etc. Gente que tinha profissão. A profissão deles não era mandar nas pessoas, eles tinham uma profissão. Juscelino Kubitschek disse sobre Vargas que ele dirigiu a nação por um período equivalente ao da maturidade de um homem político. Uma espantosa atividade política sem paralelo em nossa história republicana. Ou seja, por 15 anos, hoje o cara começa vereador, em 15 anos ele vai concorrer pelo menos por 3 eleições, né, por 3 mandatos. Getúlio foi o primeiro a fazer no Brasil propaganda pessoal em larga escala, chamada de culto à personalidade, típica do nazifascismo e do stalinismo, e ancestral do marketing político moderno.
a aliança elite proletariada criada por Getúlio tornou-se típica no Brasil, ou seja, é normal a gente entender hoje aquela figura do cara que a gente está em voga agora nas eleições, o cara que vai para a feira, come pastel, pega a criança no colo e vai andando na rua, aperta a mão de todo mundo. É isso. Isso foi inaugurado pelo Getúlio. Não existia isso. Por seu lado, o presidente João Figueiredo, último presidente do regime militar e filho do general Euclides Figueiredo, um dos comandantes da Revolução de 32, da Revolução Paulista, acusava Getúlio de ser um verdadeiro ditador, e não eles, os militares. No Brasil, quem inventou o golpe de Estado, prisão de político, fechamento de Congresso e senador biônico não fomos nós, os milicos, os militares, e sim a mente maligna do Getúlio Vargas. A gente vai falar sobre João Figueiredo mais lá na frente, né? Vamos falar de ditadura. E aí o outro grande legado do Vargas é o populismo, né? A política populista caracteriza-se menos por um conteúdo determinado do que pelo modo de exercício do poder, né? Ou seja, sua característica básica é o contato direto entre as massas urbanas e o líder carismático, supostamente sem a intermediação de partidos ou corporações. Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Então você tem hoje esse imbecil que está aí, ele é literalmente carregado nos braços pelas pessoas. Ele é um líder populista. Antes dele, né, o Lula tinha essa aura. As pessoas carregavam o Lula pelas ruas. Tinha esse aspecto. Antes do Lula, o Collor tinha essa característica populista. Todo domingo, o Collor, ele corria em volta do Lago Paranoá, ele andava de jet ski, ele lutava karatê, ele fazia um monte de coisa exatamente para fazer esse marketing pessoal. Aí você vai falar assim, pô, mas e o Fernando Henrique? Não, não. E a Dilma? Não, também não. Estou falando dos últimos presidentes depois do regime militar. Há outros, é o que a gente vai falar nas próximas aulas. Para ser eleito e governar, o líder populista procura estabelecer um vínculo emocional com o povo. Né? Mito, mito, Lula lá, brilha uma estrela. Isso implica num sistema de políticas ou métodos para o aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo, além da classe média urbana, uma forma de angariar votos e prestígio, legitimidade para si próprio, através da simpatia dessas classes. Isso pode ser considerado o mecanismo mais representativo desse modo de governar. Então, ou seja, por exemplo, pegando o exemplo mais atual desse imbecil que está no poder, na teoria, ele governa para todos os brasileiros. Na prática, as coisas que ele diz e que eu realmente acredito que ele pensa é apenas para alguns. Então alguém pode, não, mas ele não é racista, porque ele anda com o Paulo Negão é meu amigo. Tá? Só porque você tem uma pessoa preta do seu lado, não significa que você seja racista. Entendeu? E também ele vai fazer o quê? Vai, não, Paulo, não fica mais perto de mim? Tá, tudo bem. Não, porque ele não é homofóbico. Ele não sabe nem o que é o significado de misógino, isso aqui é interessante também. Ele é misógino, ele é homofóbico. E ele fala o que uma boa parte das pessoas pensam nesse país. Aquele preconceito velado que algumas pessoas sentem e que ficava, às vezes, de falar, ou que durante um tempo nesse país ficou muito a gente vive agora na ditadura do politicamente correto. Não é politicamente correto. É só uma questão de que muda o tempo. Lembra quando eu falei lá, né? A lei que não acompanha a moral do seu tempo corre o risco de ser injusta? É isso. Pô, mas eu sempre chamei meus amigos negros de negão, de macaco, de tizil. Tá. Você já chegou a perguntar pro cara se ele gostava disso, como é que ele se sentia em relação a isso? Os tempos mudaram. A gente está dando voz e representatividade para grupos que não tinham representatividade nem voz antigamente. Né? Então, hoje, um líder populista, ele procura agradar, né, fazendo determinados marketings
para que certos grupos o apoiem. Tanto que ele fala mal, o atual presidente, ele fala mal, porque a esquerda, porque a Folha. Ele não quer jogo com isso. Ele quer jogo com quem pensa como ele, fala como ele. Isso é populismo. Apelidado de pai dos pobres, sua popularidade entre as massas é atribuída à sua liderança carismática e ao seu empenho na aprovação de reformas trabalhistas que favoreceram o operariado. Entretanto, alguns alegam que suas medidas apenas diminuíram o poder dos sindicatos e dos seus líderes, tornando-os dependentes do Estado e sendo usados pelos políticos por muito tempo para ganharem voto. Porque a questão, essa imagem aqui que eu falei, essa imagem aqui, ela era enviada, né, ela era impressa nos cadernos escolares que eram dados às crianças. Aqui ele tem uma mensagem, não sei se dá para vocês verem, mas quando vocês estiverem na casa de vocês, o arquivo, né, desses slides, procura ampliar para vocês lerem essa mensagem aqui. Aqui dá para ver claramente. Crianças, ele está se dirigindo às crianças, e óbvio, tem aqui um menino, a menina, né, o menino carregando a bandeira do Brasil. Mas é o seguinte, existe esse legado do Vargas de lidar com um apelo emocional para as pessoas. Vamos lembrar que em 1937, 40 e poucos, não existia um sistema universal de escolas, né, de acesso para todo mundo. Então, a maioria das pessoas não tinha um desenvolvimento escolástico muito grande como hoje as pessoas têm. As pessoas não tinham, por exemplo, professores chatos como eu para dizer para elas coisas para fazer elas pensarem, se elas pensarem. As pessoas viam lá, poxa, o Getúlio fez isso por mim. Assim como você vê muita gente dando depoimento nas propagandas eleitorais, não, porque o governo, o governador, o prefeito construiu essas casas aqui, porque antigamente, então eu voto nele porque ele fez uma casa para mim. São atores, sim, mas tem gente que realmente que foi afetada por uma determinada política pública, etc. Por exemplo, agora, né, gente que não morreu de fome, não ficou numa situação pior na pandemia, porque recebeu um auxílio, né, vindo do governo federal. Os caras vão ficar eternamente grato, entendeu? O cara não vai nem questionar, pô, o governo me deu dinheiro. Tem gente que pensa assim, pode parecer que é burrice, mas não é. É gratidão que as pessoas sentem. É genuíno, não tem jeito. Aí tem uma coisa legal, né? A política trabalhista é alvo de polêmicas até hoje e foi taxada de paternalista por intelectuais de esquerda que o acusavam de tentar anular a influência desta esquerda, né, sobre o proletariado, sobre os trabalhadores, desejando transformar a classe operária num setor sob controle, nos moldes da Carta do Trabalho do fascista italiano Benito Mussolini, né? A crítica da direita argumenta que, a longo prazo, estas leis trabalhistas prejudicam os trabalhadores porque aumentam o custo Brasil, onerando, né, deixando mais caro as empresas, gerando a inflação que corrói o valor real dos salários. Segundo essa versão, o custo Brasil faz com que as empresas brasileiras contratem menos trabalhadores, aumentem a informalidade, fazendo com que as empresas estrangeiras se tornem receosas de investir no Brasil. Assim, segundo a crítica liberal, as leis trabalhistas gerariam, além da inflação, mais desemprego e subemprego. O que eles chamam de custo Brasil? A orientação trabalhista do governo de Getúlio, que no ápice instituiu a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, com o salário mínimo, limitação da jornada de trabalho, férias remuneradas, proibição de demissão sem justa causa, e o 13º instituído, né, por um outro presidente, o João Goulart, fizeram das leis trabalhistas uma das mais protecionistas do mundo. Estas leis, quase todas em vigor até hoje, na visão dos apoiadores de Getúlio, são como um legado de proteção ao trabalhador formal, aqueles que possuem carteira assinada. Então, a carteira de trabalho, que também foi criada pelo Getúlio. Então, você para e pensa que um conjunto de leis criadas em 1943, já tem aí, vai fazer 80
já fez, né? Vai fazer 80 anos daqui a 3 anos, mas então tem agora 77 anos, ele ainda continua existindo. Aí eu te pergunto, né, trabalhador, trabalhadora, seria legal trabalhar num lugar que você não recebe 13º? Seria legal você trabalhar num lugar que te faz trabalhar 12 horas por dia e não ganhar hora extra, por exemplo? Ou um lugar que não te pague o salário mínimo por uma jornada de 8 horas de trabalho? Isso é o que os caras chamam de custo Brasil. Ah, é muito caro contratar um trabalhador porque a gente tem que pagar tudo isso. Porra! Mas aí, então, fazer o quê? E aí, sem querer ter um viés político, ideológico, nem nada, a gente já discutiu isso aqui na aula sobre de capitalismo, etc. O cara vendendo isqueiro, se ele vende, sei lá, por R$ 5, ele não vende 5 isqueiros no mês, ele não vende 10 isqueiros no mês. Ele vende para mais de 1.000. Então, se ele vende a R$ 5, ele vende por 5.000. O trabalhador que faz 5.000 isqueiros não ganha R$ 5.000 por mês, né? Ele ganha bem menos que isso. Pô, mas tu quer, então... Não, não estou falando isso. É que também a empresa, no caso, a BIC, ela não faz só 5.000 isqueiros. Ela faz muito mais de 5.000 isqueiros. E um trabalhador dela faz muito mais do que só isqueiro. E ganha muito menos do que isso tudo. Mas isso é uma visão, né, de ser, vamos dizer assim, contra o capitalismo. Então, esse é outro legado do Getúlio Vargas. Por mais, teve uma ditadura, não sei o que, não sei o que lá. No entanto, ele consolidou leis que existem até hoje e que, por exemplo, esse imbecil que é hoje presidente chegou a dizer na eleição: o trabalhador quer mais emprego, o trabalhador vai ter que decidir se vai querer ter os mesmos direitos ou se vai querer ter emprego. Menos direitos, vai ter mais emprego. Olha isso, está ameaçando. Ou seja, só posso contratar se a gente tiver menos direitos, né? Porque isso é muito custoso, certo? Bem, meus amigos, minhas amigas, estamos encerrando por aqui, né, nossa aulete de hoje. Como eu disse, vou usar esse método agora, vou gravar as aulas, vou deixar para vocês no Classroom, no YouTube também, procura o canal lá no YouTube, Bruno Gaes, meu canal no YouTube, todas essas aulas estão lá, quando você quiser escutar, tá bom? Então, a gente fica assim, eu vou deixar mensagem sempre para vocês quando tiver aula nova, quando tiver conteúdo novo, tá certo? Um abraço, um beijo, um queijo, usem camisinha.